A paz de Jesus a todos vocês. É uma alegria muito grande que estamos começando o nosso grupo de oração. A paz de Jesus, que você está em casa. Vamos fazer o seguinte, vamos olhando assim para a pessoa e saudando a paz de Jesus, né? Vamos já vencendo essas coisas que estão em nosso coração. E tanta coisa que acontece em nossa vida, a gente vem para o grupo de oração, para a igreja travado. E esse momento inicial é o momento de Deus destravar o nosso coração. Então é o momento de você olhar e dizer: a paz de Jesus, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou. E eu pergunto para você, seja sincera, tudo que você sonhou realizou-se na sua vida? Nem tudo, né? E nesse tudo que não se realizou, nós não voltamos para o momento de desânimo, abatimento. Nós olhamos o ano de 2019, todos os projetos que nós lançamos no começo do ano, foi pouco a pouco se evaporando, como se fosse um azeite que passa pelos dedos. Mas Deus tem uma palavra de profecia para você. A sua vida será transformada no poder do nome de Jesus. Amém. Estou vendo que vocês estão ávidos. Amém? Estou vendo que vocês estão ávidos de cura, de libertação. Então coloque a mão no seu coração como um sinal de atenção, tá? Estou levantando a cruz agora. E eu estou proclamando que todo desânimo, você que veio neste grupo de oração, todo abatimento, toda tristeza dos seus sonhos serem ruídos, eu proclamo agora: seja restaurado os sonhos de sua vida. Todo desânimo, todo abatimento, e que neste momento Deus realize uma cura profunda em seu interior, para que voltes a crer e a sonhar. Que Deus realize uma cura profunda no seu interior, para que você possa crer e sonhar. E que Deus está libertando a você e dando visão de águia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos o que, igreja? Em nome do Pai. De quem? E do Filho. E de quem mais? E do Espírito Santo. Estamos aqui. Para o que, igreja? Para louvar e agradecer. Eu quero convidar você novamente a cantar e olhar para o sacrário e cantar essa música para louvar, para te adorar. E eu quero que você cante com toda a força da sua alma para esse Deus lindo que está ali no sacrário. Eu quero convidar você espontaneamente a olhar esse sacrário e dizer: obrigado, Senhor, por estar aqui. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Vai louvando e agradecendo a Deus, vai dizendo com as suas palavras: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Com palmas, vamos lá. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. E o que mais, igreja? E a Cristo exaltar. E o que? E sua glória encherá este lugar. Existe um grande poder no louvor. Repita comigo: existe um grande poder no louvor. Ora, por que eu falo isso? São Paulo, quando estava preso lá na catacumbas, lá pela meia-noite. Meia-noite é um significado forte. Significa no auge do sofrimento humano, na sua maior angústia, na maior tribulação. Paulo não ousou reclamar. O que ele fez lá nas cadeias? O que ele fez lá? Louvou. Estava preso, nu, com fome,
levou umas chibatadas, ele tinha todo motivo para murmurar, mas porque ele louvou, as cadeias se romperam. Pergunto para você agora: você está vivendo a tua meia-noite? Se você está vivendo a tua meia-noite, está entendendo o que é meia-noite, né? O ápice do seu sofrimento. Deus está dando uma oportunidade dele se manifestar na tua vida. Mas para isso, você precisa o quê? Só escutei uma pessoa falando. Você precisa o quê? Então, você quer quebrar essa cadeia, sim ou não? Sim. O que é que você precisa fazer? Louvar. Então, levanta o seu braço e vai louvando a Deus, porque é a vitória. Sim, Senhor, eu te louvo pelo teu poder, Senhor, eu te louvo pela tua glória. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar. E o que mais? Abre bem as portas do teu coração. E deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Coloca a mão no seu coração agora e vai falando assim: Senhor Jesus, põe tuas mãos chagadas, ensanguentadas sobre mim, lava-me com teu sangue precioso e batiza-me no teu Espírito Santo. Batiza-me no teu Espírito Santo. Jesus, fortaleça minha vontade. Jesus, ilumina minha inteligência. Jesus, cure as feridas do meu coração. Agora, com seus olhos fechados, vai pedindo para Jesus entrar na sua vida. Quem é esta que avança como a aurora? Temível, Temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus. Minha alma glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, meu espírito exulta. em quem? Em Deus. Em Deus, meu Salvador. Eu quero falar algo muito importante para você nesse exato momento. Assim, olhando nos teus olhos, Jesus te ama. Não arrepia? Cura. Desse momento em que nós estamos passando de pandemia, saber que alguém te ama, não é gostoso? Jesus te ama. E eu digo para você, Jesus está no meio de nós. Amém. Ele está passeando no meio de nós. E São João Batista batizava com a água. E São João Batista ele falava o seguinte: mas irá alguém que é mais poderoso do que a mim, e este não te batizará na água, mas ele batizará no Espírito e no fogo. E eu digo para você, e isso pode se tornar uma realidade na sua vida hoje. Jesus pode te batizar no Espírito e no fogo, e ter a sua vida
transformada nesse exato momento. Você quer nesta noite, como uma pessoa no deserto, beber avidamente do batismo do Espírito Santo? E ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo? Ser uma pessoa alegre, vitoriosa, porque tem Jesus é vitorioso? Oh glória! Estou vendo que Deus vai realizar uma obra nova aqui. O céu será testemunho daquilo que vai acontecer nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enches-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enches-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enches-me de novo. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Cantar novamente pedindo expressão. Você já tem, mas você vai se soltar mais na presença do Senhor. E o Senhor me colocou assim: que Deus está dando a você o dom de orar em línguas. Levanta a mão quem não rezava em línguas até o momento agora. Quem é que não reza em línguas? Você reza em línguas? Então Deus está dando a você o dom de orar em línguas. Nós vamos estar dando o dom de orar em línguas. E aí nós vamos estar ajudando. Depois a Tati vai estar auxiliando vocês agora. Então o que nós vamos fazer? Vocês creem que foram batizados no Espírito Santo, sim ou não? Sim. Então veja bem, nós não podemos estar com a cara mais amarrada, porque é como se você recebesse um cheque de $1 milhão ao portador, tá? Se você recebesse um cheque de $1 milhão, ia ficar triste? Não, vai dizer, estou milionário, acabou o meu sofrimento. Mais do que isso, Deus deu a você um cheque muito mais de $1 milhão. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer. Você já está salvo, meu irmão. O céu já está garantido. Amém, aleluia. Uma salva de palmas, o céu já está garantido. Agora, quanto mais você se soltar, Deus vai começar a operar. E você vai louvando a Deus, vai louvando a Deus. De repente, quando terminar as palavras, Deus vai dar a você o dom de orar em línguas. Vamos lá então. Eu navegarei. Batiza-me, Senhor. Eu quero, Senhor, fogo, Senhor. Fogo do alto, Senhor. Fogo do alto.
agora você vai pegar uma vogal e vai soltar isso na presença do Senhor. Oh, vamos subir lá então, vamos pegar um júbilo. E vocês que querem orar em línguas, porque Deus já colocou em você esse desejo, vai soltar a sua voz. Vai soltando sua voz. Vai soltando a sua voz. Obrigado, Jesus. Vamos orando bem em línguas bem suave, preparando para a pregação da palavra. Ainda nessa mesma espiritualidade, que você possa fechar seus olhos mais 5 segundos na presença desse Espírito, dessa força que vem do alto, que é o Espírito Santo, e que você possa falar assim para o Senhor com toda a verdade e liberdade no Espírito e no teu coração. Espírito Santo, repita comigo. O Senhor que é fogo, que o Senhor venha hoje queimar no meu coração, queimar na minha alma, tudo aquilo que não provém de Deus. Que o teu fogo abrasador, purificador, santificador, possa me livrar, me limpar de todo pecado, de toda impureza que tem me afastado de Deus. Santificador, venha me fortalecer, me animar para o novo de Deus nesta noite. Amém? A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nessa noite abençoada. Amém? E hoje é isso que o Espírito Santo vai fazer, está fazendo, continuará fazendo a partir de hoje na nossa vida. Nos queimar, nos purificar, para nos santificar e fortalecer para o projeto e sonho que Deus tem para a nossa vida. Amém? Se realizar a partir de hoje. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Sampaio Portes, eu tenho 29 anos, eu sou casada com o José Rafael, faço parte aqui desse grupo de oração, sou serva aqui, né, com o Calucimar, com o Marlon, o seu Ramos, fazemos parte aqui, servimos aqui, e também sirvo lá na minha paróquia, a paróquia Anjo da Guarda, ajudo lá, participo lá também. Para mim é uma alegria estar aqui hoje, pregando a palavra de Deus no meu grupo de oração, onde o Senhor quer realizar muito através da pessoa do Espírito Santo, que hoje ele vem como esse fogo, como o Senhor mesmo falou aqui nas profecias, ele vem como esse fogo, porque o que é o fogo? O fogo é a energia que transforma. Se você pôr fogo num pedaço de madeira seco, ele se transforma em quê? Em cinzas. Ele fica bem pequenininho, menor do que é, e se a gente soprar a cinza até some, né? Então é esse fogo que transforma, mas não nesse sentido de a gente virar cinzas, mas pelo contrário, né? Lembra até a fênix, renascer das cinzas, mas sim nos deixar abrasar, nos queimar todo por esse fogo. Mas é esse fogo, essa energia que transforma. O Espírito Santo também se manifesta como fogo, porque é essa força que transforma. Tenta parar um incêndio numa floresta. É bem difícil. Move dias e dias com água e olha lá. Por quê? Olha só que Deus maravilhoso. Nosso Deus Pai, nesse amor, misericórdia divina e bondoso conosco. Ele nos dá o Espírito Santo, por isso que a gente não tem uma pessoa, uma forma que representa o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo vai vir em encontro à nossa necessidade, como diz lá Jesus a Nicodemos, é um vento que sopra, a gente não vem de onde, não sabe o que é, não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo é isso, é essa força, é essa energia que vem do alto e se manifesta e se revela a nós de acordo com a nossa necessidade. Então, se eu estou desanimado, se eu estou triste, se eu estou fraco, ele vem como esse fogo, esse abrasador, que vai animando, fortalecendo, levantando, restaurando, né? Aquela energia, aquela força em nós. Mas se eu estou muito acelerado, muita tribulação, muito problema na minha cabeça, ele vem como aquela brisa suave. Às vezes ele vem com aquela nuvem que dá sombra. Então olha só que Deus maravilhoso. O Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho, ele vem conforme a nossa necessidade e se manifesta em nós, na nossa vida, conforme a nossa necessidade. Então, se eu estou com sede, ele vai vir como água, como refrigério. Se eu estiver desanimado, ele vem como fogo. Se ele precisar de consolo, de descanso, ele vem como nuvem, né? E etc. Com calmaria, com paz, ele se manifesta. Olha só que maravilha, que amor de Deus. Ele se move, ele se manifesta. O Espírito Santo, que é a ação divina. A terceira pessoa do Espírito Santo, a sua pessoa, a sua persona, se revela e se manifesta como a ação, é o agir de Deus. E a gente vai entender aqui hoje. É isso, vai cair como se fosse escamas sobre a nossa ignorância sobre o Espírito Santo. Vai tipo como se desvendasse, abrir um véu sobre a pessoa do Espírito Santo hoje. É isso que o Senhor quer fazer aqui nesse grupo de oração. Você que está aí em casa também, já vai pegando a tua palavra de Deus, vai pegando, né, o teu terço nas mãos. Vamos rezando, vamos orando, vamos meditando sobre tudo isso que é maravilhoso, que o Senhor quer revelar para nós hoje. E eu espero que eu consiga em pouco tempo, aqui o tempo que eu tenho, em revelar e passar tudo aquilo que o Senhor me revelou e me passou, porque aqui eu sou só a porta-voz, aqui eu sou só o instrumento, né? É a mensagem de Deus para nós nesse dia e Ele quer falar bastante ao nosso coração, amém? Então pega lá a palavra de Deus em João 1, capítulo 1, dos versículos 14 ao 40, não, dos 14 aos 34. João 1, 14 ao 34. Evangelho de São João. Na Bíblia da Ave Maria, página 1384. Amém? E diz assim a palavra de Deus para nós hoje. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Qual que é a graça? Quem que é o comunicador de todas as graças de Deus? O Espírito Santo. Quem é que nos revela e nos faz entender a verdade de Deus? O Espírito Santo, amém? João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade, o Espírito Santo de Deus que veio por Jesus Cristo. Continuamos ali no 19, testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles: és tu Elias? Disse ele: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe de novo: dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está
quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar as correias dos calçados. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para essa palavra poderosa. Diz lá em Lucas, na mesma passagem, sobre o mesmo momento de João Batista e Jesus: ele vos batizará com Espírito e com fogo. João Batista disse, segundo a narração de Lucas. E o próprio Senhor Jesus Cristo diz em Lucas 12:49: eu vim lançar fogo à terra, e quem dera se ela já estivesse acesa. Olha só que maravilha o que o Senhor quer nos revelar hoje. Quem dera que já estivesse aceso esse fogo. O que é esse fogo? O fogo do Espírito Santo, né? Ninguém pode dizer que Jesus, isso é catecismo da Igreja Católica, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não estiver movido pelo Espírito Santo. Ou por quê? Porque o Espírito Santo é quem revela os planos e os mistérios de Deus, a verdade de Deus, pela sua graça. O que acontece? Quem tem fé, só é possível agradar a Deus quem tem fé. Só é possível agradar a Deus quem tem fé. E o fé é conhecer, é saber, é entender aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não toco, mas que nos meus olhos espirituais eu compreendo. Quem me dá essa fé? Quem me dá esse discernimento? É o Espírito Santo com os seus dons, quando ele é infundido em nós através do batismo sacramental, amém? Quando nós recebemos o batismo do Espírito, no batismo sacramental, nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos templos do Espírito Santo, e com ele nos é infundido 7 dons. E um dos dons é a fé, pela qual eu consigo adentrar nos mistérios e na verdade do céu e do Deus, no mundo espiritual, amém? Então, não é possível dizer que Jesus Cristo é Senhor, Salvador, não é possível dizer que Deus é Senhor e Salvador, não é possível sem fé. E para ter fé é preciso do Espírito Santo, porque é Ele que é o comunicador das graças e dons celestes. Amém? Entendendo isso, nós percebemos então um projeto, um propósito de Deus. E aqui eu vou demorar um pouquinho, mas é para que nós cheguemos àquilo que o Senhor quer nos falar através dessa palavra, que é assim: o Antigo Testamento, Deus se manifestou ao homem, amém? E fez uma promessa de salvação, amém? Por quê? Porque lá no princípio, né, aqui diz, um pouquinho antes dessa passagem que a gente leu aqui em João, que no princípio o verbo que é filho, o filho, Deus Filho, né? Aqui a gente vai entender a Santíssima Trindade. O filho estava junto do Pai e era um com o Pai, amém? No princípio. E aqui em João ele fala isso: por ele tudo foi feito, e sem ele nada poderia ser criado, amém? Amém. Então lá em Gênesis capítulo 1 também diz que o Espírito pairava sobre as águas. Se Deus Pai é o Criador, o sustentador de tudo, e o Filho estava com o Pai desde o princípio, porque senão não poderia ter feito nada o que nós conhecemos, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, então a gente vê a união da Santíssima Trindade desde que tudo começou, amém? Em um projeto, uma união, uma ação, amém? Então o que acontece? Deus se reúne, né, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, e fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus pega do barro, pó, né, nós viemos do pó e voltaremos ao pó, o pó com a água,
né, o barro, e ele molda o homem à sua imagem e semelhança, e sopra sobre ele o sopro da vida, que é o Espírito Santo. E ali começamos a existir e a viver como ser vivente, como filhos de Deus. Estávamos na presença de Deus, éramos santos e puros, porque também estávamos, por causa que éramos santos e puros na presença de Deus, e com esse sopro de vida que nós recebemos nas nossas narinas, com o Espírito Santo. Mas veio a serpente, tentou Adão e Eva, e o pecado. E nós perdemos esse Espírito Santo que havia sido infundido em nós. Nós perdemos essa semelhança com Deus. Continuamos a sua imagem, mas a sua semelhança nós perdemos. E como nós estávamos manchados pelo pecado, e só pode estar na presença e diante de Deus quem é santo, porque Ele é santo, 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 3 vezes santo, nós tivemos que nos retirar do paraíso, onde nós viemos aqui, então, para esse lugar que o Senhor preparou para nós, e vivemos essa vida. Esse vale de lágrimas, vamos dizer assim, porque não é perfeito, mas caminhando para alcançar aquilo que é perfeito, que é a vida eterna com Ele, amém? Então, por causa disso, porque Deus é bondade, é misericórdia, é amor, Ele não desistiu de nós, e no tempo determinado, Ele se apresenta e se revela à humanidade novamente, que é o Antigo Testamento, se comunica com Abraão. E Ele promete, Ele faz a promessa de salvação e de uma esperança e de uma descendência. Amém? E aí, Antigo Testamento, profetas, juízes e reis, eles recebem esse auxílio. Os ungidos de Deus, escolhidos de Deus, são levantados e recebem esse auxílio de Deus para saber a vontade dEle, adentrar o plano espiritual, entender o que fazer, o que realizar, o que vai acontecer seguindo o propósito de Deus, e também tendo esse discernimento de conversar, essa unção de conseguir conversar com Deus, escutar a Deus, agir pela vontade de Deus, que é o Espírito Santo. Então levanta profetas, juízes e reis, os ungidos daquela época do Antigo Testamento, eram levantados e era dado a eles o Espírito Santo, porque eles precisavam do Espírito Santo, porque eles precisavam da graça, dos dons, para ouvir, se comunicar com Deus e agir conforme a vontade de Deus, amém? Então o Antigo Testamento é a manifestação e revelação de Deus Pai, com a promessa de salvação. Agora a gente vem até o Novo Testamento, nesse início, que aqui é o início do Novo Testamento, segundo João. E que vem para quem? Para nós, quem? A salvação. Porque a salvação não é uma coisa nem uma palavra, a salvação é uma pessoa, que é Jesus Cristo. E para aquele que quer a salvação, precisa seguir e estar unido a essa salvação, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Só que desde a encarnação do Verbo, desde quando o anjo aparece para Nossa Senhora e dá essa mensagem de Deus, que Deus ia realizar a promessa dele do Antigo Testamento, manifestando então o seu Filho Jesus para nos dar a salvação. Desde a encarnação até a consumação do projeto da salvação, tudo está sob a ação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Por quê? O que o anjo fala? Pergunta para ela, né? Fala, o projeto de Deus é que você gere no seu ventre o filho, explica como que vai acontecer. A sombra do Altíssimo lhe cobrirá. A sombra do Altíssimo. Então, o Espírito Santo neste momento vem como sombra, segundo a necessidade de Deus e de Maria. Amém? Ela é toda cheia e repleta do Espírito Santo, porque ela dá o seu sim. E ali ela gera o Salvador. Olha só como que é, o que é a pessoa do Espírito Santo. É aquela pessoa que age, que faz. É o mover, o agir de Deus em nossa vida. São Luís Maria Grão de Montfort diz que como pode Nossa Senhora ter levado no seio aquele que nem os céus puderam conter, por causa da ação do Espírito Santo. Ela que era toda santa, toda pura, não precisou de purificação, mas o Espírito Santo chegou e já fez aquilo que Deus ordenar, e era a vontade de Deus. Gerou nela, gerou vida, gerou um ser dentro do ventre dela, mas não era qualquer ser, era o Filho de Deus. Olha só. E ali ele já comunica, aquela que era estéril, está no 6º mês, está grávida, né? A tua parenta. E ela, numa caridade ardente, num amor ardente, ela vai até o encontro daquela parenta. Por acaso? Não. Porque João Batista era escolhido de Deus
para ser o precursor da missão de Jesus. E para isso, ele precisava estar em intimidade e infinidade com Deus Pai e com Jesus Cristo. Ele precisava para isso do quê? Do Espírito Santo. Então o que Maria vai fazer? Vai lá batizar João Batista no ventre de Isabel, no Espírito Santo. Porque ele precisava ser todo cheio, porque ele precisava ser um só com a Santíssima Trindade, para a missão que ele deveria cumprir, que era endireitar a vereda do povo para aquele que viria, que era maior que ele, trazer a salvação, mas batizar também em espírito e em fogo, porque essa era a promessa de Deus. E o Espírito Santo, agindo em nós, é aquele que vai nos purificar, que vai nos santificar e vai nos tornar dignos e prontos para viver o reino de Deus, porque ele é o Espírito santificador. Ele é quem nos santifica. E só pode adentrar novamente no reino dos céus, é claro, aquele que crer e for batizado, aquele que crer em Jesus Cristo, que ele é o Senhor e Salvador, e for batizado. Mas aquele também que for puro e santo, porque na presença de Deus só está quem é santo. E essa é a função também do Espírito Santo que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, aqui através do Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, desde a encarnação até a consumação, desse projeto de salvação, está sob a ação da igreja, está sob a ação do Espírito Santo, está sob a ação do Espírito Santo. Mas esse tempo do Novo Testamento é a manifestação da promessa de Deus, que era a salvação para o seu povo, através do seu Filho Jesus. Mas a missão de Jesus e o Espírito Santo são conjuntas. A missão de Jesus e o Espírito Santo é inseparável. A missão e o projeto de salvação de Jesus Cristo e o Espírito Santo é conjunta e inseparável. Eles estão sempre juntos. E é por isso que a gente vê desde a encarnação até a consumação dos tempos, Jesus Cristo agindo e o Espírito Santo junto. Porque ele é a salvação, aquele que nos reconcilia, aquele que nos redime, aquele que nos dá a graça do Espírito Santo. Porque foi ele que derramou sobre nós, sobre a igreja, sobre a esposa de Cristo, o Espírito Santo. Porque nós precisávamos nos purificar, nos santificar e ter esse elo de união, de comunhão com ele, que é o Espírito Santo, para um dia vivermos como um só com ele, amém? Esse fogo que queima no nosso interior e que não extingue, que não causa dano, mas fortalece, nos lembra a sarça ardente. E no momento que nós estávamos preparando para esse grupo de oração, o Senhor nos dava essa visualização, essa lembrança da sarça ardente. E olha que magnífico o que o catecismo da Igreja Católica diz sobre a sarça ardente nesse tempo, a partir do Novo Testamento, que é a manifestação da salvação e do Filho de Deus, o tempo de Jesus Cristo. Diz assim, em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai, tornando o Filho da Virgem. Ela é a sarça ardente. Ela é a nova sarça ardente. Porque ela está pegando fogo do Espírito, ardendo no Espírito, está gerando o Filho de Deus, que é a comunicação de Deus para a humanidade, a salvação. Olha só que lindo isso. É lindo, é maravilhoso. Ela é a sarça ardente da teofania definitiva, repleta do Espírito Santo. Ela mostra o verbo da humildade da sua carne e é aos pobres e às premissas às nações que ela dá o conhecer. É os pobres, aqueles que às vezes não entendem muita coisa de teologia, de escrita, de diploma, mas tem esse olhar da fé. Esse olhar movido pelo Espírito Santo de entender e compreender os mistérios da verdade de Deus. E que crê. Amém? Os pobres, os simples, os humildes de coração, que têm essa graça de entender os mistérios de Deus. Mas lá em Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o que acontece? É derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo. A promessa de Deus lá em Joel, que nos últimos dias seria derramado do Espírito, não só para eleitos, mas para todos que quisessem, estivessem abertos para a graça de Deus. E muitos teriam visões, muitos teriam dons, e manifestaria de uma forma extraordinária o dom do Espírito Santo. Aqui em Atos dos Apóstolos, por causa da vontade de Deus, por causa da manifestação de Jesus, por causa da promessa de Deus e a manifestação de Jesus, então é derramado o Espírito Santo sobre toda a humanidade. Nesse intuito de revelar o plano, o projeto de Deus,
nesse intuito de nos fortalecer, nos ajudar a cumprir, porque é essa força do alto, essa visão espiritual que nos ajuda a entender, compreender e fazer a vontade de Deus, e nos purificar e nos santificar, porque esse fogo abrasador vem tirar em nós, queimar em nós como aquela sarça ardente, queimar só aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é de Deus, para nos purificar e nos santificar, para assim estarmos prontos para o reino de Deus, e para já aqui nessa terra, nos transfigurar no Espírito Santo, e já nos transformar em homens e mulheres espirituais, como lá na transfiguração do Senhor. Se nós deixarmos o Espírito Santo transbordar, purificar, queimar em nós, nos santificar, agir em nós, nós já vamos viver o céu, já nos tornaremos homens espirituais, celestiais aqui nessa terra, e essa é a vontade de Deus, nós já vivermos o céu, instaurar o reino dos céus, o reino de Jesus Cristo aqui nessa terra, amém? Então o que acontece? No Pentecostes é dado o Espírito Santo à igreja, e olha só que magnífico esse mistério que está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Através de Pentecostes se inicia o tempo da igreja e o tempo do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em 2020 anos vivendo o tempo do Espírito Santo e da igreja. No Antigo Testamento foi o tempo de Deus Pai, no Novo Testamento revelação e salvação de Deus Filho, de Jesus Cristo, mas agora nós estamos sendo regidos pelo tempo do Espírito Santo e da igreja. E olha só o que diz o Catecismo da Igreja Católica. E vai se confirmar lá em Atos, o Espírito e a igreja nos últimos tempos, parágrafo 732, diz assim, quando o Espírito Santo for dado à humanidade, quando o Espírito Santo foi dado à humanidade, faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da igreja, o reino já recebido como herança, né? Porque através de Jesus nós nos tornamos retornamos a dignidade de filhos de Deus, o céu que tinha se fechado sobre nós, né? Por causa do nosso pecado é aberto por graça, misericórdia e amor, nós temos acesso a Deus e a vida eterna novamente, ao Espírito Santo que nos é dado. Então, o tempo da igreja, o reino já é recebido, mas ainda não consumado, mas o Espírito Santo tem essa ação de nos preparar, para no derradeiro momento, e eu costumo dizer, que o derradeiro momento pode ser quando Jesus Cristo vier na sua glória sobre as nuvens, que é isso que vai acontecer na sua segunda vinda gloriosa, para resgatar a igreja dele, a esposa dele, e levar para Jerusalém celeste, ou no derradeiro momento que eu me apresentar diante de Deus, que pode ser agora, amanhã, depois, quando chegar a minha hora, quando a minha irmã morte vir me visitar, eu preciso estar preparado para me apresentar. E quem me prepara para isso? O Espírito Santo, porque Ele é o purificador, o santificador, o consolador, o auxiliador, para bem viver essa vida e alcançar a vida eterna, amém? Mas aqui o Espírito Santo faz entrar os últimos tempos, o tempo da igreja. E lá em Atos 2:17, Pedro, todo cheio do Espírito Santo, saindo de Pentecoste, vai fazer isso. A primeira coisa que ele fala, eis que nos últimos dias, conforme o profeta Joel falou, seria derramado o Espírito Santo sobre toda a humanidade, nessa intenção de santificar e preparar o povo para a vinda de Jesus, mas também para nós, né, prepararmos a nossa alma para viver bem essa vida e alcançar a vida eterna, que é o sonho de Deus para nós, que é o intuito desse projeto todo de salvação. O reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. E é isso que o Espírito Santo faz para aquele que é dócil a Ele, para aquele que se abre a Ele, para aquele que quer Ele, para aquele que tem amizade e intimidade com Ele, porque Ele já está em nós pelo nosso batismo sacramental, mas nós precisamos deixar Ele transbordar em nós, aquilo que Ele tem como missão, que é nos purificar, nos santificar, nos fortalecer, nos comunicar a vontade de Deus, nos ajudar a caminhar por esse caminho, essa vontade de Deus, nós precisamos deixar Ele fazer, porque essa é a missão dEle. E quem dera se nós já estivéssemos vivendo isso, porque esse mundo estaria todo renovado, como diz lá a oração do Espírito Santo, né? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra já estaria renovada.
Se há desde 2021 anos atrás, nesse discurso de Pedro, onde foi aberto o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja, o tempo dessa preparação, dessa purificação, nós tivéssemos sido já dóceis como igreja, dóceis a esse Espírito Santo, abertos a essa ação purificadora e santificadora do Espírito Santo, o fogo já teria pegado aqui nesse mundo, nessa humanidade. Nós já estaríamos santos e irrepreensíveis, e o Senhor Deus já poderia olhar para a face da terra e falar: pronto, estão prontos e preparados, ei que vou buscar minha noiva e instituir o meu reino de uma forma plena e perpétua. Olha que maravilha, olha que mistério de Deus. Por quê? Porque nós sendo dóceis ao Espírito Santo, sendo dóceis a esse fogo abrasador, purificador e santificador, deixando Ele cumprir e fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós já estaríamos purificados e santos. Nós estamos no tempo da misericórdia, Ele está concedendo graças, né? Para que nós nos voltemos a Ele, mas haverá um tempo em que Ele agirá na sua justiça, e Ele permitirá, Ele não fará, Ele permitirá que a igreja passe por uma grande tribulação, porque a exemplo do seu noivo, do seu esposo, que passou pela cruz para nos dar purificação e salvação, nós também teremos que nos purificar, passando também pela cruz de Cristo, a porta estreita que é a cruz de Cristo, porque nós só podemos estar na presença de Deus se formos santos, porque Ele é santo, 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 3 vezes santo. E esse caminho, e esse trajeto, e essa condição, nós temos que aproveitar nessa vida, essa vida, para alcançar isso. Então nós temos que usar de todos os meios, os instrumentos para isso. Como a gente viu agora no domingo, né? A festa de todos os santos. Tem lá em Apocalipse a passagem. Quem são esses 144 mil? São aqueles que se lavaram, se alvejaram no sangue do Cordeiro, seguiram o exemplo dele, se mortificaram e deram sua vida, ou seja, na paciência ou no martírio de sangue mesmo, mas se purificaram para alcançar a santidade, porque só pode estar na presença dele aquele que é santo. Amém? Por isso que existe o purgatório também. Diz uma santa mística da igreja que o purgatório, o fogo do purgatório, na verdade é o Espírito Santo queimando aquele pecado que a gente não confessou, que a gente não deixou aqui nessa terra. Então é isso que nós precisamos, deixar o Espírito Santo fazer em nós, porque essa é a missão dele, neste tempo que é o dele, este tempo que é a igreja, e que são os últimos, segundo a palavra de Deus. Entende? E foram o que os santos viveram aqui nessa terra. Santa Elizabeth da Trindade, que nós celebramos ontem, que morreu no dia 9 hoje, né? São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, tantos santos, São Francisco, Santo Antônio, tantos santos se permitiram isso, ser todos cheios do Espírito Santo, purificados, santificados, abrasados pelo amor de Deus, que é o Espírito Santo derramado em nosso coração, e já viveram o céu aqui nessa terra. Temos aí o Beato Carlos Acuti, desde 2016 o corpo dele está inteirinho, conservado pelo Espírito Santo, com certeza. Então é esse o projeto, é essa a missão do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é esse fogo abrasador que queima, que purifica, que transforma. É essa energia, é essa força, é essa graça, é esse dom, é essa bênção de Deus para os nossos tempos, esse tempo que é o tempo da igreja, esse tempo que é o tempo dele, para que nós alcancemos a nossa finalidade, que é a união perfeita com Cristo e com Deus, com Ele, Santíssima Trindade e os santos nos céus. Amém? E diz assim, para confirmar isso: ao Espírito Santo cabe reinar, santificar e animar a criação, pois é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. A Ele cabe o poder sobre a vida, pois sendo Deus, Ele conserva a criação no Pai pelo Filho. Aquele que não vai pelo amor, vai pela dor. E quem dera se a humanidade entendesse esse mistério, esse segredo, essa graça que é o Espírito Santo. Porque, com certeza, esse fogo abrasador já estaria queimando em todos nós. A face da terra já teria sido renovada e purificada. E estaríamos prontos para Jerusalém de Deus, o reino de Deus que é perpétuo e eterno, que está sobre o reinado de Jesus Cristo. Seria instaurado. E nós sairíamos desse vale de lágrimas
desse sofrimento, dessa dificuldade. Mas Ele também nos é dado como amigo. Nós podemos conversar com Ele todos os dias, porque Ele habita dentro de nós. Nós podemos chamar Ele todos os momentos, porque Ele está dentro de nós. Pedir essa ajuda para entender esses mistérios todos os dias, entender a vontade de Deus todos os dias, para ser forte perante a tentação, a provação, o deserto, o pecado, e no momento de fraqueza Ele ser a nossa força, e no momento de dificuldade Ele ser a nossa calma, nossa esperança, porque é para isso que Ele nos foi dado. E olha que maravilha, quando o Espírito Santo transbordando e agindo em mim, né? Totalmente, Ele que é um com Deus Pai e o Espírito, com Deus Pai e Deus Filho, então automaticamente a Trindade habita dentro de mim. Claro que se eu estiver em estado de graça, se não estiver em pecado mortal, o meu coração se torna um jardim de Deus, onde Ele vem passear, como Ele fazia lá no Éden. Se eu estou em estado de graça e todo pleno e dócil a esse Espírito Santo, Ele que é um com Deus Pai, onde está o Deus Pai e Deus Filho, então automaticamente o Espírito Santo habitando verdadeiramente em mim, Deus, a Santíssima Trindade habita dentro de mim. É o mistério da inabitação trinitária. E olha que maravilha esse mistério de ser o jardim de Deus, onde Ele vem visitar, passear, perder tempo, amar, ajudar. E assim foram os santos, tanto os santos que ouviam Santa Elizabeth da Trindade, pela ação do Espírito Santo, ela entendia quando era Deus falando com ela, através do seu interior, quando era Jesus falando com ela, através do seu interior, e quando era o Espírito Santo. Por causa da ação do Espírito Santo, porque ela foi toda dócil e cheia do Espírito Santo, e se deixou santificar. Tinha essa relação, ela que morreu com 26 anos de idade. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. E o Espírito Santo habitando em mim, Ele que é um só, mas que habita em você também, habita em você, em você, em você, em você, em você, em você. Lá na Conchinchina habita em alguém lá na Itália habita em alguém lá na França habita em alguém lá, porque você recebeu o batismo sacramental, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pela água, e crê no Senhor Jesus. Ele tem o Espírito Santo dentro dele, é templo do Espírito Santo. Então, se a gente for adentrar nesse mistério, nós somos um só com o Espírito. Seja eu aqui, seja você aí, seja a pessoa lá na Conchinchina, seja lá na Itália, lá na França. E Deus realiza e cumpre aquela promessa que Ele fez lá no Antigo Testamento. Eu vou reunir o meu povo. Reunir todo o meu povo que está extraviado e perdido no mundo. E vou tornar uma só nação. E Ele já faz isso através da Igreja Católica, através da união que todos nós temos pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. E porque Ele é só um, nos faz um só com Ele. Uma só nação, um só povo de Deus eleito, que é a Igreja de Deus. E olha, a nossa igreja é maravilhosa. Se eu sair daqui e for lá na Conchinchina, entrar numa igreja, tem um sacrário, tem Jesus lá. Tem uma missa que tem o mesmo rito lá, que tem a liturgia diária, que é a mesma palavra que eu li aqui lá. Na Itália, na França, onde quer que eu vá, entre numa igreja, numa missa, eu vou encontrar a mesma coisa que eu encontro aqui. Porque a Igreja Católica, ela preserva a sua tradição, ela preserva a sua fé, e ela é uma só, regida pelo Espírito Santo. E é por isso que este tempo é o tempo da igreja, e é o tempo do Espírito Santo, porque Ele age plenamente, e é a igreja que está trabalhando, lutando, perseverando, para alcançar a vida eterna. Amém? E isso ela faz também através dos seus sacramentos. Amém? Então que você feche seus olhos. Feche seus olhos diante dessa verdade, desse mistério, desse fogo abrasador. Que você possa ser dócil a partir de hoje a esse Espírito Santo. Vá falando com o Espírito Santo que está habitando dentro de você. Faça essa experiência, feche seus olhos e abra seu coração. Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós adentramos ao plano espiritual, mas também adentramos dentro de nós onde Ele habita. Amém? Então que você feche seus olhos e entre dentro do seu coração onde Ele habita, no profundo da sua alma, e tente fazer essa experiência com Ele, sentir Ele, conversar com Ele como se fosse um amigo, dizendo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor.
Eu preciso da sua força, eu preciso do seu auxílio, eu preciso, Senhor, da tua ação, eu preciso da sua purificação, eu preciso que o Senhor venha hoje na minha necessidade como esse fogo abrasador, para me queimar, para me purificar, porque eu preciso me santificar, porque só verá a Deus aquele que é puro e santo de coração, e eu quero ver a Deus, Senhor. Eu não quero mais perder mais nenhum tempo da minha vida sem essa graça de poder me comunicar com Deus através do Senhor, ouvir a Deus, entender a Deus, ter força para buscar e seguir a vontade de Deus conforme a sua ação em mim, porque é o Senhor que me revela a graça do céu, a força do céu, a verdade e o sonho de Deus para minha vida. E eu sei que é o Senhor quem vai me ajudar, quem vai me conduzir para que eu consiga viver esse sonho pleno, essa vida eterna, essa bênção, esse céu já aqui nessa terra, porque não foi, Senhor, não foi, Espírito Santo, para escravidão, não foi para me rastejar, não foi para me humilhar, não foi para chorar, não foi para sofrer, não foi que eu fui criado. Eu fui criado para ser livre e para viver o sonho de Deus na minha vida, e para viver o plano e o projeto de Deus para minha vida e alcançar a vida eterna, mas já viver esse céu aqui nessa terra, porque foi para a alegria que o Senhor me criou, foi para a vida plena, foi para a liberdade que Cristo nos libertou e nos deu o seu Santo Espírito. Vai pedindo, vai deixando o Espírito Santo agir em você, rezar em você, transformar você, esse fogo que transforma, esse fogo que anima, esse fogo que aviva. Vai se levantando, vai clamando, vai deixando Deus agir, vai deixando o Espírito Santo transbordar você, queimar você, animar você, santificar, purificar você. Vai deixando Ele fazer, vai deixando Ele agir, vai deixando Ele ser. Esse Espírito Santo, essa força, esse ânimo, receba agora em nome de Jesus. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Obrigada. Receba agora em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Eu quero mais de ti, ó Senhor. Eu quero mais de ti, ó Jesus. Espírito de amor, enche o meu coração e transforma minha vida com teu poder. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, Eu quero Deus. eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Todo aquele que tem sede, venha e beba, e do seu interior, e do seu interior brotará água viva, brotará água viva, como torrente no deserto inundará, e jamais serás o mesmo outra vez. Cante isso, meu irmão. Eu quero Deus, Com força. eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre. Pode sentar um Amém. pouquinho, tá? Eu vou dar um aviso para o público em geral, depois eu vou dar um aviso de encerrar e vou dar um aviso para o povo que está aqui caminhando conosco, né? Para aqueles que não conhecem, essa música é da minha esposa. Então eu queria fazer o seguinte, eu vou colocar no grupinho do WhatsApp para a gente decorar a letra, para a gente cantar a próxima terça-feira. O que vocês acham? Beleza? Aí a gente passa a letra, e vocês vão cantando, ensaiando, decorando, para a gente fazer um coro bem bonito aqui. Então toda terça-feira, você que está aí em casa, venha participar com o nosso grupo de oração. Deus abençoe você que está participando, coloca suas orações, coloca as suas mensagens e tenta divulgar esse grupo de oração para as outras pessoas. Muito obrigado, Deus abençoe. Tivemos aqui reunidos, vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.